Linguística do cotidiano. Fala, linguística. Que língua se fala no Brasil? O português, certo? Sim, porém isso não é tudo. O Brasil é um dos países mais multilingües do mundo, com quase 200 línguas faladas no seu território. Dessas, cerca de 150 a 180 são línguas indígenas, faladas por cerca de 400 mil pessoas em todo o país, mas principalmente na Amazônia. Essa diversidade é exuberante, mas não chega perto do que havia antes da chegada dos europeus no século XVI. Estima-se que naquela época eram faladas cerca de 1.200 línguas, por aproximadamente 5 milhões de indígenas das mais diversas etnias. Desde então, os indígenas brasileiros seguem ameaçados pelos costumes, a política e a cultura do homem branco, que ao longo desses 500 anos nunca estabeleceu uma convivência realmente pacífica e respeitosa com os verdadeiros anfitriões desta terra. O mesmo acontece com as línguas indígenas, que desaparecem com a morte dos seus falantes ou com a sua aculturação. Por isso, todas as línguas indígenas faladas no Brasil hoje, mesmo as que têm população de falantes mais numerosa, como as do tronco tupi, com 20 mil falantes, são consideradas línguas minoritárias e em risco de desaparecimento. Existe um movimento mundial de conscientização sobre as línguas ameaçadas. Entende-se que com a morte de uma língua morre também uma cultura e uma visão de mundo única e particular. Esse é um dos motivos que levou a Unesco a eleger 2019 como o Ano Internacional das Línguas Indígenas, chamando a atenção para a necessidade de preservação das línguas e, consequentemente, da diversidade cultural da humanidade. Por isso, existe um apelo para que os linguistas estudem e descrevam mais as línguas minoritárias. A linguística indígena é um campo em expansão, porém ainda conta com poucos estudos se comparados à rica diversidade de línguas e povos. Neste programa, falamos sobre as línguas indígenas brasileiras, ameaçadas de extinção, e sobre o Ano Internacional das Línguas Indígenas promovido pela Unesco. Em homenagem a esse ano, o Linguística do Cotidiano fará outros programas dedicados às línguas indígenas. O programa Linguística do Cotidiano é produzido pelo curso de Letras da UFVJM e visa divulgar os estudos da linguagem com exemplos do dia a dia.